A situação que aconteceu com o Thiago Erdi é muito grave. Eu queria até explicar para as pessoas, porque as pessoas têm uma tendência de achar, não, mas qual que é o problema de saberem onde ele está, com quem ele está, seguirem ele, né? Sendo que, por exemplo, essa é uma atividade de alguns profissionais, como policiais, por exemplo, né? Mas a questão é o objetivo, por que se fez isso e quais são os riscos associados a isso, né? Então, se faz isso para se intimidar, se faz isso para se calar, né? Se faz isso para que a pessoa repense suas ações, do tipo, será que eu vou continuar me expondo desse jeito, no sentido de fazer o meu trabalho, sendo que eu estou numa posição desproporcional e eu vou ter consequências com isso, sendo que eu não fiz nada de errado? Né? Tem essa consequência. Outra consequência que a gente precisa pensar também é a questão de um jornalista investigativo, ele tem muitos desafetos. E volto a dizer, não porque fez coisas erradas, né? Saber com quem ele vai, a que lugares ele vai, né? Isso eu não estou nem falando das inverdades que tinham no site. Estou falando só do que foi esse caso de seguir um profissional e expor a sua rotina. Isso é muito grave e precisa ser pontuado como uma situação muito grave. E ela é ainda mais grave quando a gente pensa no que ele estava fazendo. Né? Quais eram os trabalhos que ele estava fazendo? O fato de ter menções às reportagens que ele fez sobre os contratos emergenciais da Prefeitura de São Paulo, sobre outras relações com empresários da Prefeitura, do prefeito, de outras pessoas com empresários, deixa muito claro que era uma retaliação ao que ele tinha feito, né? Era uma resposta, era uma tentativa de mandar uma mensagem do tipo, olha, a gente está de olho e a gente não vai deixar barato. O que a gente pode dizer como sociedade, e aí eu não estou falando só pela Associação Brasileira de Jornalismo, né, investigativo, a ABRAGE, mas por todas as organizações de jornalismo, e eu espero que por outras entidades de classe, como a gente teve manifestações ontem, e pela sociedade em geral, o que a gente precisa responder a essa situação é: não vamos aceitar esse tipo de medida. Porque é a sociedade que sai prejudicada numa situação como essa. Quando um jornalista repensa as suas atitudes ou fica acuado, a sociedade deixa de ser informada. Então, isso é péssimo para a sociedade. Respondendo objetivamente a sua pergunta, os casos não aumentaram no ano passado e no atual ano, em 2025, mas tem um motivo, né? Porque o motivo é que a gente viveu picos inacreditáveis em 2022, ainda, né, na questão do período eleitoral, no ano anterior e nos primeiros meses de 2023, principalmente no 8 de janeiro, que para a gente é o caso mais emblemático desde a redemocratização do Brasil, com 45 ataques reais físicos à imprensa num único dia, né? Então, a gente não está com números maiores agora, porque o que a gente viu nos últimos anos era completamente fora de padrão. Depois da eleição de 2022, a gente teve 70 ataques à imprensa do segundo turno até o final do ano, o que dá mais do que um por dia. Quando eu conto isso para organizações internacionais de imprensa, todo mundo fica completamente apavorado, dizendo, meu Deus do céu, né? Claro que a gente não tem a situação do México, ainda bem, né, que é um dos países mais violentos para se trabalhar como jornalista no mundo, por violências físicas extremadas, assassinatos, né? E também países que estão em guerra no conceito clássico de guerra, né? Porque há quem diga que o Brasil está em guerra em várias áreas aí, guerra civil, por exemplo, a questão polícia e comunidade em algumas cidades. Mas o que se tem no Brasil é fora de qualquer parâmetro internacional e isso precisa estar em mente. Para arredondar aqui, só para falar por que é que a gente está nesse estado de coisas, a gente está nesse estado de coisas por impunidade, porque toda vez que não se pune uma situação de ataque à imprensa, é como se fosse um incentivo para novos ataques. E a gente viveu essa situação de pico que eu falei em 2021, 2022 e 2023, porque a gente teve um processo construído, marqueteiro, estratégico, né? Antes estava se falando do Bannon aqui, né? Então se fala muito disso, não só no Brasil, em outros países do mundo também, que é um processo de descredibilizar a imprensa, porque à medida que você descredibiliza, você pode atacar. Eu não preciso nem citar que esse é
uma tática aí nazista que é usada há bastante tempo, né? Você desumaniza, você trata o jornalista como se ele não fosse digno de respeito, e daí você pode ir aumentando, escalando o tipo de violência. Então, o que a gente teve foi um discurso de descredibilização, que foi aumentando os ataques verbais, que levaram às questões físicas, e esse tipo de caso do Thiago Erdi, que também extrapola em muito a crítica à imprensa.